Neemias capítulo 4, a partir do primeiro versículo diz a palavra de Deus. Está comigo aí? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Amém. Até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Pai bondoso, te exaltamos nesta hora de culto, de celebrarmos o Senhor, e de agora nos curvarmos diante da tua santa palavra, pedindo ao Senhor que nos edifique, nos fortaleça, nos encoraje, que esta palavra, Senhor, sirva-nos, ó Pai, de alimento para esta nova semana, seja de alento ao coração aflito, que o Senhor, ó Pai, também esteja aqui derramando encorajamento celeste para aqueles que estão desvalidos, em nome, por amor e para a glória também de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Uma das perspectivas da Igreja do Senhor em todos os tempos da sua história é que ela nunca deixou de ser perseguida. A igreja nunca deixou de ser perseguida. A igreja deixou de ser fiel. A igreja deixou os caminhos do Senhor, voltou à fidelidade, voltou aos caminhos do Senhor, mas a igreja jamais deixou de ser perseguida. Apesar dos tropeços da minha vida e da sua vida, eu e você também podemos entender isso. Uma marca que nós temos de salvos, de eleitos em Cristo Jesus, de termos a marca do sangue do Senhor sobre a nossa vida, faz com que eu e você sejamos, então, alvo do inimigo contra as nossas vidas. E contra as nossas vidas tem a ver com todas as coisas que envolvem, ou todos os expedientes que envolvem a vida cristã. A perseguição de tamanhas formas na nossa história, na nossa vida. Como estamos estudando o texto de Neemias, nos mostra como eu e você devemos perseverar no dia da angústia. O livro de Neemias nos mostra como eu e você devemos nos portar diante das dificuldades, diante das tamanhas e assombrosas e avançados ataques do inimigo, como eu e você devemos nos portar. E uma das coisas que eu e você devemos ter em mente é que, sendo servos do Senhor, embora sejamos perseguidos, sejamos abatidos, embora passemos por tempos de lutas e dificuldades, eu e você podemos seguir perseverantes, porque o caminho que nós estamos trilhando é o caminho do triunfo, é o caminho da vitória, é o caminho da bênção, porque neste caminho, eu e você nos encontramos com a pessoa de Jesus. E sendo a pessoa de Jesus que caminha conosco, nos é certa a vitória, nos é certo o bom êxito. E pensando então neste bom êxito, eu gostaria de pensar com você sobre as perseguições do dia a dia, o que elas fazem conosco. O que a perseguição faz comigo e com você? Geralmente, as perseguições, as angústias da vida nos fazem abatidos, apáticos, frios, frágeis, nos fazem sentir que não temos forças, nos fazem sentir até que Deus está distante de nós, nos fazem sentir a mão pesada do inimigo contra a nossa vida, os dardos inflamados do inimigo contra nós. Mas nessa perspectiva espiritual, nós também devemos ver algo de importante para nós, que é a boa mão do Senhor conosco.
Quando nós observamos que a mão do Senhor é conosco, embora tenhamos perseguição, embora tenhamos luta, embora eu e você façamos a obra do Senhor avançar, em todo tempo e a todo custo, com muita dificuldade, nós sempre enfrentaremos lutas, dificuldades. O inimigo não desiste de nós. E o inimigo, neste texto, está bem aqui marcado ou demarcado para nós como alguns grupos que vinham contra Neemias e o povo de Deus. O texto diz que Sambalate, ele ardeu em ira porque a obra de Deus estava avançando. Tem muita gente que fica irritado com você porque a obra de Deus está avançando na sua vida. Tem muita gente inquieta porque você é luz. Tem muita gente inquieta e ardendo em ira porque você decidiu agora caminhar com Jesus. Tem muita gente inquieta porque acontece isso, acontece aquilo, fazem isso, fazem aquilo com você, porém você continua de pé. Tem muita gente irado com isso. Tem muita gente que não quer ver o seu bom êxito. A semelhança de Sambalat, a semelhança de Tobias, a semelhança dos arábios e outros mais, os amonitas e os moabitas. Tem muita gente contra você. Mas eu não quero aqui ressaltar as muitas gentes contra você. Eu quero ressaltar a mão que está a seu favor. A mão de Deus está a seu favor, é por isso que você está de pé. É por isso que nós nos mantemos de pé. O texto diz para nós que eu e você devemos ter uma receita, então, para vencer esses desafios das perseguições, das angústias, das lutas que o inimigo coloca contra nós. Se nós olharmos para o texto, essa ira, esse arder em ira, olha para o texto, versículo 1, 4:1. Ele viu que nós edificávamos o muro e ardeu em ira e se indignou. E quando o inimigo fica indignado contra nós, ele começa a levantar um chamado montejo contra você, ele começa a levantar uma zombaria, ele começa a escarnecer de você para que você se sinta fraco ou fraca, para que você se sinta ineficaz e incapaz de fazer a obra de Deus. O povo estava ali reconstruindo aquela dificuldade toda, e agora não bastasse aquela montoeira de entulho, aquele monte de trabalho que tinha que fazer, organizar aquele povo, e ainda tinha o inimigo falando, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E olha como o inimigo quer escarnecer, dizendo o quê? Vocês são fracos. O inimigo tem essa tática, ele tem essa técnica que quer envolver-nos, então, nesse desprezo àquilo que é o poder de Deus na nossa vida. Não despreze a boa mão do Senhor a favor da sua vida. Não despreze isso. O inimigo vai se levantar, vai se irar, vai se indignar, vai escarnecer de você, mas eu e você devemos nos manter de pé, olhando para o alto. Olhando para o Senhor, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, olhando para o Senhor, porque muitas vezes o inimigo vai dizer para você, você é fraco, você não vai conseguir, eu vou te derrotar. Você já era, você vai cair de cama, você vai ficar doente, você vai ficar prostrado, você não vai avançar, você não vai progredir, você não consegue mais ver perspectiva nenhuma enquanto você olha para o inimigo, enquanto você ouve o inimigo. Porém, quando você ouve a voz de Deus, ou porém, quando você abre os olhos, como nós estudamos aqui no último domingo, quando você abre os olhos, você para de murmurar, você para de reclamar e você consegue perceber que Deus está a seu favor. Como vencer tudo isso? O texto diz para nós que vinha então aquelas lutas tremendas, horrendas. Eles são fracos judeus. Observe o texto, versículo 2. São fracos judeus. Será que eles vão terminar? Será que eles vão sacrificar o Deus deles? Será que eles vão acabar essa obra? Será que vão renascer? Será que eles vão se levantar? Será que eles vão conseguir? E a resposta do inimigo é qual? Jamais. Não vão conseguir. É muita coisa para você. Você não vai conseguir. Coitado de você. Você é incapaz. Olha só o que você é. Olha essa faculdadezinha que você tem. Olha esse curso que você tem. Olha onde você está nessa empresa. Não, você não vai avançar. Interrompa essas palavras
com a estratégia de Neemias. Qual é a estratégia de Neemias? Não fique dando bola para o inimigo. Sabe o que o inimigo quer? Que você perca tempo. Perder tempo como? Demandando, eu posso sim, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. E ficar discutindo com o inimigo. O inimigo não está atrás de fazer com que você morra ou que você pare. Ele quer que a obra de Deus pare na sua vida. A obra de Deus não para, meu irmão. Para de ficar se enganando, então, dando lado, querendo discutir com fulano, discutir com Beltrano. Geralmente, nos nossos dias, isso se faz através das redes sociais. Fulano falou isso, eu não aguento, eu vou rebater. Não perca tempo com o inimigo, ganhe tempo com Deus. Busque o Senhor, queira o Senhor, busque ao Senhor. Para de ficar aí dando lado para o inimigo, dando arma para o inimigo, para ele seguir falando de você. Você não precisa disso. Olha o que o texto diz para nós. Estava lá com eles, versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que eles edifiquem, ainda que eles consigam construir, se subir uma raposa em cima desse muro, esse muro vai cair. Irmãos, o inimigo quer colocar tanto descrédito em você, ao ponto de você começar a dizer, eu não presto para nada, eu sou um Zé ninguém, eu sou uma Maria ninguém, eu não tenho nada de bom em mim. Só que Deus nos encoraja. Deus nos encoraja, irmãos, para a gente prosseguir. Basta que eu e você olhemos para Ele. Basta que eu e você coloquemos a nossa vida diante do Senhor. Basta que eu e você confiemos no nosso Deus. Esta oração de Neemias, ela se encaixa nas orações do Velho Testamento, chamadas orações imprecatórias. O que é a oração imprecatória? Deus, está vendo o nosso inimigo? O que o texto diz? Que Neemias ora para eles fazer o quê? Que eles sejam largados como despojo no cativeiro. Que outros povos os conquiste. É isso que Neemias está orando. Tão somente isso. Ele coloca na mão de Deus e fala, Senhor, faz a sua justiça. É tão ruim cair no cativeiro, porque nós ficamos há pouco, 70 anos no cativeiro, então que eles caiam no cativeiro, para eles verem o quanto é ruim cair no cativeiro. Para que eles parem de nos desprezar, para que eles parem de fazer essas coisas conosco, para que nós caminhemos a cada dia mais, avancemos cada dia mais. É a estratégia para eu vencer, irmãos. Para nós vencermos o inimigo, eu e você vencermos o inimigo, é eu e você caminharmos, seguirmos em oração. Mas não é tão somente orar, é seguir. Eu vou orar e agora Deus vai fazer tudo. A doutrina da nossa igreja é sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é todo poderoso, pode mudar, fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e eu e você temos uma responsabilidade de não pararmos, de seguirmos, de perseverarmos, de avançarmos, embora estejamos em terrenos difíceis, áridos para nós, embora pareça que tudo para você seja mais difícil. Já chegou a essa conclusão? Tudo para mim parece que é mais difícil. Tudo quando chega a minha vez parece que é mais difícil. Quando você chega no mercado, tem aquela fila enorme. Quando você chega, você muda de caixa, que está sendo mais rápido, a mulher vai trocar a bobina. A mulher vai trocar o caixa. Tudo parece que acontece com a gente, para nos desmotivar, para parecer que tudo de ruim acontece conosco. Na verdade, enquanto a mulher troca o caixa, enquanto a mulher ou o caixa ali está movimentando daquela forma, ou trava aquele caixa, Deus está fazendo com que lá fora o trânsito que você ia bater o carro passe. O acidente que você ia ter não aconteça. O roubo que você ia ser vítima não aconteça. Deus nos livra de tragédias que nós não nos apercebemos. E Deus quer tratar o meu e o seu coração para confiarmos nele. O inimigo quer sim fazer com que eu
pare, que eu fique desencorajado, sem força para continuar. Porém, o Senhor me chama a ordem, então, para que eu caminhe, para que eu siga, para que eu prossiga. Olha para o texto, versículo 6. Apesar do inimigo vir contra Neemias, contra o povo de Deus, jogar essas palavras malditas sobre eles, não vão conseguir, são fracos, não acabarão, não conseguirão, jamais conseguirão. Neemias ora e começa também uma sequência de ações. Diz o texto, versículo 6, assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade. Irmãos, foi naquele dia. Aquelas palavras do inimigo vieram, mas o povo orou e cobrou um extraordinário ânimo para chegar à meia altura do muro naquele dia. Só naquele dia o povo começou a entender como o inimigo estava atacando. Mas olha como termina o versículo 6. Por que essa obra avançou? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não pare. Persevere, meu irmão. Continua. Siga em nome de Jesus. Não entregue os pontos agora. É hora de você continuar. E o que eu vou fazer com esse monte de dardo do inimigo? O que eu vou fazer com esse monte de luta contra mim? A mão do Senhor é a seu favor. A mão do Senhor está cuidando de você. Ah, mas às vezes eu até me sinto atingida pelo inimigo. A mão do Senhor permite que eu e você sejamos acrisolados, tratados, melhorados para a glória dele. Não é a perseguição, não é o inimigo que é maior do que Deus. Maior é o que está em nós do que o que está... Você entende o que é isso? Maior é Deus na sua vida, mas ele permite que eu e você sejamos também moldados, acrisolados. E o texto diz então que o povo que o povo orou e continuou trabalhando. A sequência do texto diz o quê? Versículo 8. Ajuntaram-se quantos? Quantos? Todo mundo contra o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia você. Está todo mundo contra você. Olha para o texto, versículo 8. De comum acordo para virem fazer o quê? Atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão na sua vida, conflito na sua vida. Vem essa avalanche agora, esse monte de gente falando, é o inimigo vindo, é a luta, é a dificuldade, esse monte de povo falando que eu não vou conseguir. Eu vou parar. Eu vou parar porque agora eu já nem sei se eu sou capaz mesmo. Quando vier essa luta, quando vir a luta, quando vir o transe agudo sobre a sua vida, versículo 9, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, fizemos alguma coisa. Eu não fiquei só orando. Ah, é? Vocês vão vir contra nós? Nós vamos orar a Deus? Está vindo contra nós. E nós estamos aqui armados. Nós estamos prontos aqui para a batalha. Lembra da frase, 1 Samuel, perdão, 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 17, quando aquele gigante vinha e falava, eu desafio o rei de Israel, eu desafio o povo de Israel, e o erro dele, eu desafio o Deus de Israel. O que Deus levanta Davi para falar? Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E o que Davi falou para Golias naquela batalha? Hoje, vocês vão entender que existe Deus em Israel. Deus quer que eu e você apenas nos disponhamos para a obra, oremos a Ele, confiemos nele, mas também que eu e você, nos coloquemos prontos para a batalha. O texto diz que o povo estava ali pronto para a batalha e nós vamos lutar. Se é para morrer, nós vamos morrer lutando. Não vamos entregar os pontos. O que Deus está falando então, pastor, para a minha vida? Continue perseverando. Ah, mas nós estamos perdendo. Calma que Deus vira esse jogo.
Calma que Deus vira essa jornada. Ah, mas os inimigos que estão vindo contra nós. Observa o povo saindo do Egito. Tá tudo tranquilo, vamos embora. Ai, Deus tirou a gente. Ai, eles estão vindo atrás de nós. O inimigo contra nós, e agora? Moisés, o que nós vamos fazer? Moisés vai lá, Deus, o que nós vamos fazer? O que é a resposta de Deus? Diga ao povo que marche. Para de parar, para de reclamar, para de ficar parando toda hora para murmurar. Fica olhando para trás, fica se distraindo. Não se distraia, olhe para frente, olhe para o alvo da sua vida, olhe para Cristo Jesus, porque eu e você podemos vencer sim. Sim, qualquer dificuldade. O nosso Deus nos faz superar, em nome de Jesus. Então continue confiando no Senhor. A receita para as perseguições contra a nossa vida é oração e atitude. Toma uma atitude. Já que eu sou crente, eu tenho que ser humilhado mesmo, eu vou ficar ali no meio daquele povo. E mesmo que eu seja humilhado, eu gosto tanto de ficar perto da irmão. Toma uma atitude também, né? Por favor, né? Por favor, toma uma atitude. Em nome de Jesus. E muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Mesmo perseverando, parece que a nossa força está indo. Olha para o texto. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Aí o inimigo escuta você falar isso, que você está sem força, que você não vai parar. Aliás, que você vai parar. Acho melhor não desistir. Às vezes, irmãos, essa palavra vem de dentro de casa. Às vezes essa palavra vem de dentro da igreja. Meu filho, desiste. Não é para você. Desiste. Para. Enquanto Deus quer que a gente persevere. Olha o texto. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar. O negócio não é contigo. O negócio é com Deus. O inimigo da nossa alma, na verdade, é inimigo de Deus. Ele é o inimigo da cruz. E como ele atinge a Jesus? Lembra que nós somos o que mesmo? A coroa da criação. Diz o profeta que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então ele fala assim: então eu vou atacar ela. Eu vou atacar ele. Eles não vão nem perceber. Vamos derrubar eles. Deus sempre manda alguém nos dar uma orientação. Olha para o texto, versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. E aí o que o povo fazia? Se preparava. Ajuda o seu irmão. Ajuda a sua irmã. Incentiva o seu irmão. Encoraje o seu irmão. Encoraje a sua irmã. Encoraje a sua casa. Em nome de Jesus. O texto diz então que o povo fez o quê? Por famílias. Irmãos, numa batalha ou na vida cotidiana, qual é a pessoa que você mais vai defender? A sua casa primeiro. Claro. O texto diz então que o povo estava ali para defender as suas famílias. Eles estavam ali nos lugares certos, cuidando disso tudo. E olha o versículo 14. Inspecionei e disponha-te. Disponha-te para a obra do Senhor. E disse para quem? Os nobres, os magistrados, ao resto do povo. Primeiro, está com problema? Está com dificuldade? Procure a sua liderança. Procure o pastor. Procure os presbíteros. Procure o diácono. Procure alguém da sua igreja para falar. Depois você fala para o resto do povo. Procura quem pode te ajudar. Procura a sua liderança espiritual. O texto diz então que Neemias vai lá primeiro falar com os líderes magistrados, aliás, com os nobres, com os magistrados, e depois é que ele vai falar com o povo. E ele fala o quê? Lembrem do Senhor. O segredo para nós está aqui. Lembre do Senhor. Quem é Deus na nossa vida? Lembra o exercício que nós fizemos no livro de Esdras, de nós apontarmos, pontuarmos, riscarmos nossa Bíblia com a expressão: a mão do Senhor era conosco.
o Neemias vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa. E o texto diz para nós, no versículo 14 ainda, para o povo não temer, lembrar do Senhor que é grande e temível, e fazer o quê? Pelejai. Por quem? Vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e, olha aqui, vossa mulher, vossa casa. Por quê? Lembra de Esdras? Eles deixaram uma família lá. Deixaram uma casa lá. Eles não têm mais aquilo. Acabou. Deus fez o quê? Transformou a vida daquele povo. Retomou. E agora então, não é para ter vossas esposas, é para ter vossa esposa. É para ter vossas casas? Vossa casa. Observe aqui a palavra de Deus, então, para o nosso coração. Porque aquilo que Esdras tratou lá, Deus continua tratando aqui através de Neemias também, mostrando a bondade do Senhor. E por fim, versículo 15 diz o quê? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabias e que Deus tinha frustrado. Meus irmãos, quem frustra os planos do inimigo não somos nós. Quem frustra os planos do inimigo é o Senhor. Não pense você que você venceu uma batalhazinha, que você já é o dono da guerra. A dona da guerra, não é. Nós estudamos ontem com os irmãos aqui reunidos, que o povo venceu uma batalha, Deus falou para eles, vão contornando por aqui. E eles falaram, não, nós já somos suficiente fortes, nós vamos é por aqui. E aí Deus permitiu que o povo passasse por uma terra cheia de serpentes. E quem não olhava para a serpente permanecia doente e morto. Quem olhasse para a serpente era curado. Venceu uma batalha? Continue obedecendo a Deus, continue honrando ao Senhor. Deus quer que eu e você aprendamos essa lição. Se o inimigo vier contra nós, se a perseguição vier contra nós, nós vencemos não rebatendo, não discutindo, não demandando. Nós vencemos com oração e com novas posturas. Vença dessa forma, em nome de Jesus. E não pense você que o inimigo vai desistir. Não vai. Não vai parar. Você vai ter, talvez um fôlego. Talvez. Talvez por quê? Porque geralmente nem acaba uma luta, Deus já te deixa passar por outra. Porque Deus não quer soldado raso. Deus quer preparar uma igreja com guerreiros, com guerreiras, com homens e mulheres encorajados, para que eu e você façamos a obra do Senhor. Porque o inimigo quer fazer a obra parar na sua casa, na sua família. O inimigo quer fazer você parar de buscar a Deus. Mas eu e você não vamos parar. Nós vamos sequenciar. O João Calvino diz que nós temos duas armas. A primeira arma é a oração. A oração é para o crente escudo. Mas a ação para nós é espada. Nós somos guerreiros, irmãos. Proteção é oração. Espada, avance com a palavra. Avancemos com a palavra, preguemos a palavra, anunciemos a palavra, vivamos a palavra, recitemos a palavra, cantemos a palavra, enchamos o nosso coração das perspectivas da palavra. Porque se você depois olhar para tudo isso, tanta afronta do inimigo por causa de um muro. Quantos inimigos por causa de um muro? E foi por causa desses inimigos que esse muro passou por um projeto milagroso. 52 dias. 52 dias. O povo reconstruiu aqueles muros. Depois a gente pode voltar aí para olhar, porque tem um muro aqui do lado oeste que não foi reconstruído. Eles construíram um novo muro, mais alto, mais forte, mais fortificado, e com um novo alicerce, uma nova base, porque agora isso ia proteger mais. Deu mais trabalho, porém o povo estava empenhado. O povo tinha ânimo. Então, em nome de Jesus, irmão,
cobre o ânimo para a sua história, cobre o ânimo para a sua vida, se alegre no Senhor, para de ficar dando ouvido para o inimigo, para de ficar dando ouvido para quem só te põe para baixo. Anda com alguém que põe você para cima. Vou falar para você, tem gente que é água na gasolina. Tem gente que só quer ver você ruim. É água no óleo. Aí você põe no fogo, o que acontece? Espirra para todo lado. Tem gente que é assim na sua vida. Mas tem gente que Deus levanta para fazer você abrir os olhos e contemplar a boa mão do Senhor. E este lugar é a igreja. A igreja do Senhor é o lugar onde os guerreiros se juntam. Como nós vamos ver no capítulo 6, já falei aqui para você. Lembra dos heróis de Davi? Eles tinham um lugar que eles se reuniam. A igreja é o lugar dos heróis. Olha para cada história nossa aqui, meu irmão. Olha para a história sua. Você era para ser um fiasco. Sua história era para ser uma história horrível. Por que você está de pé? Como que você consegue ficar de pé diante de tantos desafios? Porque a boa mão do Senhor é sobre a sua história, é sobre a sua vida. Então persevere, não desista, não desistamos. Vem lutas, vem dificuldades, mas nós somos aqueles, como cantamos aqui, não caminhamos pelo que vemos, vivemos por fé. E a fé é um negócio maravilhoso, porque a fé faz eu e você enxergarmos a obra concretizada. Pronto. Olha para isso. Olha para isso. Irmãos, quanto tempo nós sonhamos em mexer aqui um pouco nessa igreja? As pessoas vieram aqui na última reunião que nós tivemos, no nosso presbitério, foi aqui. Os irmãos pastores, presbíteros orando, olhando e falando, puxa, como vocês avançaram. Como a obra de Deus está avançando aqui. Irmãos, é porque aqui tem um povo que está com ânimo para trabalhar. Mantenha o seu ânimo, mantenha a chama acesa, mantenhamos a nossa chama acesa. Vamos, em nome de Jesus, caminhar. Ainda que o inimigo venha contra nós, ainda que tenha o Tobias, ainda que tenha o Sambalate, ainda que venham os Amonitas, ainda que venham os Moabitas, ainda que venham os Arábios, ainda que venha o inferno contra nós, vamos continuar de pé. Porque quem está conosco é aquele que põe a coluna, a nuvem da glória dele, como divisa, como separação. Deus colocou a nuvem dele para separar o povo judeu do povo egípcio. Deus colocou o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos. Quem passou? Só o povo de Deus. E o mar se tornou uma divisa para o povo. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus, o inimigo quer entrar no nosso meio, quer destruir, quer sorrateiramente destruir a nossa fé, desestruturar a nossa família, desestruturar a nossa vida, porém, nós temos olhos voltados para Deus. Volte os olhos para Deus. No meio das batalhas, no meio das perseguições, vençam o Senhor com a estratégia certa. Ore a Deus, não fique debatendo, não fique demandando com o inimigo. Não perca tempo com isso. Não perca tempo. Siga fazendo a obra do Senhor. As ciladas aqui, nós vamos continuar lendo na escola dominical. Domingo que vem, o capítulo 5. Você já pode ler aí. Nós vamos ver que as ciladas continuam. As dificuldades vão continuar na vida do povo de Deus. O povo não vai parar de ter desafio, não. E você também não vai parar. Nem com desafios, mas também não vai parar de conquistar, de ter vitória. Deus tem isso para nós também. Cada tijolo era uma vitória. Cada tijolo na sua vida é uma vitória. Cada dia, cada passo que nós damos é uma vitória. Persevere. Em nome de Jesus. Vamos orar?